Questão 28, item 08. O conjunto solução da inequação x² menos 3x mais 1 dividido por x menor ou igual a 1 no conjunto real no conjunto dos reais solução é o intervalo do menos infinito até zero. Aberto em menos infinito e aberto em zero. Então, ele quer saber se o conjunto solução dessa inequação é esse intervalo aqui, de menos infinito até zero. Como é que a gente faz isso? Olhei aqui, está com cara de quê? Estudo do sinal da função, ele quer saber quais valores são maior ou menor que zero, né? São positivos ou negativos. E do tipo quociente, por quê? Porque eu tenho uma função em cima e uma função embaixo. Às vezes aparece na forma do produto, né? Dois fatores, dois polinômios, duas funções, e às vezes aparece na função de quociente, uma função no numerador e outra no denominador. Primeira coisa, a gente precisa ajustar essa função. Como é que ela está? x² menos 3x mais 1 sobre x menor ou igual a 1. Para eu fazer o estudo do sinal da função, eu tenho que igualar, né, botar a desigualdade, tem que ser zero. Então, como é que eu faço isso? O mais 1 passa para o outro lado, menos 1. Tiro o MMC. Na primeira, aqui eu tenho uma subtração, né? Na primeira parte eu tenho x e aqui eu tenho 1. MMC de x1 é x. Então, x dividido por x vai dar o próprio x. X dividido por 1 vai dar x. X vezes menos 1 vai dar menos x. Agora sim, no numerador eu tenho x² menos 3x mais 1 menos x. O menos 3x com menos x vai dar menos 4x. Então, agora eu tenho só um termo, só uma fração, uma função do segundo grau em cima e uma função do primeiro grau embaixo, e uma desigualdade, né, menor ou igual a zero. Ou seja, se é menor ou igual a zero, significa que eu quero saber dessa divisão quais são os valores negativos, os valores menores que zero. Então, como é que a gente faz? Começamos pelo numerador. Numerador, a gente vai ter uma equação do segundo grau, x² menos 4x mais 1. Transformei essa função numa igualdade, igual a zero, para quê? Para eu poder calcular as raízes. Para quais valores de x, essa função do segundo grau vai ser igual a zero, ou seja, quais valores de x são raiz, ou zero da função. Desenvolvi como? Quando eu quiser saber a raiz de uma função do segundo grau, aplico Bhaskara. O determinante é b² menos 4 vezes a vezes c. Desenvolvo delta igual a 12, ou seja, duas raízes diferentes. Continuando, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O primeiro, que é o positivo, vai ficar... O x1 vai ficar 2 mais raiz de 3, né? 2 vezes 2 mais raiz de 3 sobre 2. O 2 com 2 corta. Então, 2 mais raiz de 3 é aproximadamente 2 mais 1,7. Raiz de 3 a gente pode aproximar para 1,7. Que vai dar o quê? O x1 vai ser aproximadamente 3,7. E o meu x2 vai ser o quê? Cortei o 2 de cima com 2 no denominador, vai ficar 2 menos raiz de 3. 2 menos raiz de 3, aproximamos para raiz de 3 para 1,7. 2 menos 1,7 vai dar aproximadamente 0,3. Por que eu gosto de converter? Para quando a gente for montar um gráfico, a gente ter noção na escala de onde está o ponto. O x1, que é 3,7, e o x2, que é 0,3. Vamos ver o gráfico. Na parte de cima, a gente tem uma equação de segundo grau, lembra? x² menos 4x mais 1. Equação de segundo grau, o meu A é positivo, é uma parábola com concavidade para cima. E a gente calculou o quê? A gente calculou as raízes. Então, a gente já sabe que a primeira raiz está aqui, que era 0,3, e a segunda estava aqui. Então, no numerador, eu vou ter a primeira raiz, que é 0,3, 2 menos raiz de 3. E a segunda raiz era 2 mais raiz de 3, que era aproximadamente 3,7. Quando a gente converte em decimal, a gente sabe qual que está à esquerda e qual que está à direita. Então, para o numerador, os valores abaixo à esquerda de x igual a 0,3, ou daqui para cá, esses valores desse pedaço do gráfico vão ser positivos. Para os valores entre as raízes, entre 0,3 e 3,7, esses valores, a bundinha da parábola está abaixo do eixo do x, ou seja, os valores de y aqui são negativos. E para valores acima, à direita de 3,7, o braço da parábola está para cima, ou seja, ele é positivo. Então, para valores acima de 3,7, meu y, minha função vai ser positiva. Então, o que é o estudo do sinal da função? Depois que eu calculei as raízes, eu saber para cada pedaço da função qual é o sinal dela. Então, o que eu sei? Que aqui até a primeira raiz a parábola é positiva, entre uma raiz e outra a parábola é negativa, e à direita da segunda raiz a parábola volta a ser positiva. Agora a gente vai analisar o quê? Lembra?
inequação do tipo quociente. Quociente é uma divisão. Agora a gente vai analisar o quê? A parte de baixo, que é esse xzinho. Preciso saber a raiz? Não, não precisa, porque eu já sei que o que eu estou chamando de denominador, que é o g do x, é o próprio x. Quando eu tenho y igual a x, eu tenho a função identidade. O x é o mesmo que o y. Então, quando o x estiver valendo 0, o y vale 0. Quando o x estiver valendo 2, o meu y vai valer 2. E assim sucessivamente. É uma reta, é aquela reta que a gente traça as funções inversas. Y igual a x. Qual é a raiz? A raiz é igual a 0. Então, para x igual a 0, à direita, a minha reta é positiva. À esquerda, a minha reta é negativa. Certo? Isso aqui é uma função identidade. Então, aqui eu tenho o estudo do sinal do numerador, que é a função do segundo grau. Agora, vamos fazer o do denominador. Eu tenho uma raiz só, por quê? Porque o gráfico da função do primeiro grau, ela vai ter uma raiz, 0 da função. E como é a função identidade, a minha raiz vai ser 0. Então, aqui, ó, peguei a raiz igual a 0. À esquerda da raiz, como o meu coeficiente angular da minha função do primeiro grau é positivo, então a raiz, o gráfico, a reta é crescente. Logo, valores à esquerda de 0 vão ser negativos. Então, aqui eu tenho negativo. E valores à direita de 0, que é a raiz, vão ser positivos. Então, esse gráfico aqui, esse pedaço, a minha raiz, a minha função vai ser positiva. Lembrando que esse gráfico, y igual a x, é isso aqui. Mas para essa função do segundo grau, que é do tipo quociente, como no denominador eu tenho x igual a 0, a bolinha aqui tem que ser aberta, porque eu não posso admitir nessa função no denominador x igual a 0. Agora que eu fiz o primeiro, fiz a segunda, vou comparar. Aqui eu projetei o numerador, a parábola, equação do segundo grau, e em verde aqui a minha reta, que é o denominador, que é a função que está o x aqui, que está no denominador da minha função quociente. Então, parábola, reta. Analisei o sinal do numerador, sinal do denominador, vamos comparar. Eu tenho a parte de cima dividido pela parte de baixo, e eu quero saber quais valores são menores que 0. Então, dividindo a parte de cima pela parte de baixo, no primeiro pedaço, vamos dividir, traçar, né? No primeiro pedaço, marquei o 0, no segundo eu marquei o 2 menos raiz de 3, e no terceiro eu marquei 2 mais raiz de 3. Passo a reta, 1, 2, 3. O 0, bolinha aberta, por quê? Porque no denominador, como eu havia falado, não posso ter 0. E no numerador, eu posso incluir esses valores porque ele quer os valores que sejam menores igual a 0. Quando eu estiver na raiz em cima, ele vai zerar a função. Então, vamos lá. À esquerda de 0, ou seja, daqui para cá, a parábola tem esse pedaço aqui, que ela é positiva. E a parte da reta é negativa. Então, positivo dividido por negativo vai dar negativo. Aqui, entre 0 e a primeira raiz da parábola, eu vou ter as duas funções acima. Eu vou ter a parábola positiva e a reta positiva. Então, positivo dividido por positivo vai dar positivo. Entre uma raiz e outra da parábola, entre o menos 0,3 e o 3,7, o que eu vou ter? Eu vou ter que a minha reta é toda positiva e a minha parábola é toda negativa. Então, positivo, aliás, negativo dividido por positivo vai dar o quê? Negativo por positivo vai dar negativo. E para valores à direita da segunda raiz da parábola, ou seja, daqui para cá, de 3,7 para cá, o que eu tenho? Minha parábola é positiva, minha reta também é positiva. Logo, positivo dividido por positivo vai dar positivo. Né? Voltando, bolinha aberta no 0, porque 0 não pode ser denominador, e bolinha fechada no 2 menos raiz de 3 e 2 mais raiz de 3, por quê? Porque ele está pedindo o quê? Valores menores ou iguais a 0. Então, agora eu já sei que no primeiro pedaço, até 0, a minha função é negativa, depois ela é positiva, depois entre as raízes da parábola negativa e ela volta a ser positiva. Então, aqui eu tenho gráfico do numerador, gráfico do denominador, agora vamos juntar os dois. Vai ficar como? Ele quer aqui, ó, raiz menor ou igual a 0, essa divisão menor ou igual a 0, quais são os valores negativos? Nesse primeiro trecho e no segundo trecho. Agora vamos para o gráfico. O gráfico do quê? Raiz x ao quadrado menos 4x mais 1 dividido por x. O que a gente sabe? Lembra quais são os trechos que são negativos? O primeiro trecho, que vai até 0. Aí depois ele tem um pedaço que vai do 0 até a primeira raiz. Depois ele volta a ser negativo entre uma raiz e a outra da parábola. E depois ele volta a ser positivo. Raiz 1,
x, o x1 que é 2 menos raiz de 3, que é esse valor aqui. Ele vai ser o zero dessa função aqui, dessa divisão toda. A segunda raiz vai ser 2 mais raiz de 3, que vai estar aqui. Segunda vez que ela vai cortar o eixo do x. O domínio vai ser x pertence às reais sem ser o zero, porque o zero ele está aqui no denominador, então eu vou ter uma assíntota vertical. O gráfico não vai cruzar aqui no ponto de x igual a zero. E a imagem vai ser o quê? Os valores vão subir até o menos 6, depois voltam a descer, e eles vêm lá de cima, descem até o menos 2 e voltam a subir. Então, a minha imagem vai ser o quê? Y vai ser menor ou igual a menos 6, ou y maior ou igual a menos 2. Então, está aqui feito o gráficozinho da nossa inequação. Agora, vamos analisar o enunciado da questão. Ele quer saber se essa equação aqui, o nosso gráfico, quais valores são menores que zero. O que a gente viu? São menores que zero para x menor que zero, ou para o intervalo entre 2 e menos raiz de 3 e 2 e mais raiz de 3, que são as raízes da parábola. Então, eu tenho dois intervalos que o meu gráfico vai ser negativo. O primeiro aqui, né, nessa parte de baixo, e o segundo que é entre as raízes da parábola. E na notação de conjuntos, então, intervalo de menos infinito até zero, aberto no zero, união com um intervalo fechado de 2 menos raiz de 3 até 2 mais raiz de 3, que é esse intervalo aqui. Logo, como na questão 28, item 8, ele só considerou o primeiro intervalo, só essa parte de baixo aqui do gráfico, essa questão fica incorreta, porque ele deixou de considerar esses valores aqui, ó, certo? Então, item 8 da questão 28, errado.